eu sou o Everton, eu sou aluno do Felipe Gibim, tá? O Felipe Gibim, ele é professor de PNL, terapeuta, e quinta-feira ele vai fazer um webinário com vocês, mostrando como tratar casos clínicos de forma que tenha resultados rápidos, eficientes e de forma ética, ok? Eu estou dando suporte para ele nesse lançamento. Eu sou muito bom em comunicação e vendas. Então, estou dando esse suporte aí. Esse webinário de hoje é para trabalhar a questão da comunicação e vendas de vocês. Porque, olha só, lá no grupo, a maioria de vocês, quase todos, né, mostrou que tem muitas competências. Né? Vocês trabalham aí em hospitais, em ONGs, tem psicólogos, pessoas que trabalham com hipnose, entre outras terapias aí. Competência não falta. Se vocês não estão ganhando dinheiro, ou não estão com clientes, tem alguma coisa errada aí. Porque as pessoas têm problemas e muitos de vocês já têm ferramentas para, pelo menos, resolver alguns desses problemas. Certo? E aí, a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Quando eu pergunto para alguém o que a pessoa faz, pela resposta que ela me dá, eu já consigo prever se ela está tendo muito dinheiro na carteira ou não. Vamos fazer uma brincadeira. Eu gostaria que 3 voluntários ligassem o microfone e se apresentassem, falassem para a galera o que você faz. Não pode demorar mais que 30 segundos, tá? Não vale contar a biografia inteira. É falar o que você faz, tá? Em 30 segundos. Quem se voluntaria? O povo tá tímido, hein? Quem quiser é só levantar a mão, aparecer aí na câmera ou botar no chat o que faz. Mas tem que ser de uma maneira rápida. Gente, eu acabei de falar sobre coragem no grupo, hein? Alguém gostaria de falar? Não. Então tá. Pega algum Beleza. exemplo lá do grupo. Não precisa. Porque, olha só, quando alguém pergunta para vocês o que vocês fazem, já é uma oportunidade de vocês venderem o produto de vocês. Faz sentido? Quando você fala o que vocês fazem, tem uma mensagem aí. E essa mensagem tem que ser transmitida. Quando você se silencia, a sua mensagem não é transmitida, as pessoas não sabem o que você faz, elas não sabendo o que você faz, elas não entendem como você pode ser relevante na vida delas e elas não te contratam. Entendeu? Então, assim, sempre que alguém perguntar o que você faz, você tem que estar pronto para responder. Porque ali pode estar um cliente seu. Se não for um cliente, essa pessoa pode conhecer um cliente. Pode falar, aquele cara trabalha com pessoas ansiosas. Entendeu? Então, ó, o Gibim comentou aqui, poderia ter um cliente potencial de vocês aqui. Certo? Mas vamos lá. Olha só. Esse webinário vai ser sobre mensagem. Então, anota as sacadas que eu vou passar para você, porque é sacada de mentoria, hein? E se vocês aplicar o que eu ensinar aqui, vocês vão conseguir agendar processo. Tá? No mínimo, vocês vão conseguir agendar processo. Então, peguem canetas e papéis e anote o que eu vou dizer. Olha só, é uma pena quando um cliente não entende como que um terapeuta, um coach, pode ajudar a vida deles. É uma pena. Porque a pessoa está com um problema que poderia ser resolvido pelo coach, pelo terapeuta, e a pessoa vai continuar com a vida cagada, zoada, porque ela não entendeu o que o coach ou o terapeuta faz. E isso é responsabilidade do coach ou do terapeuta que não conseguiu ser claro o suficiente para a pessoa entender como que aquele trabalho poderia mudar a vida dessa pessoa. Então, tipo assim, quando um coach ou um terapeuta não consegue ser claro o suficiente no que ele faz pelas pessoas, e as pessoas não entendem isso, o mundo fica pior.
Porque as pessoas, os possíveis clientes, as pessoas continuam com o problema, continuam com a vida cagada, vamos dizer assim. Porque perdeu a oportunidade de trabalhar com um profissional que poderia mudar a vida dele. Em alguns casos, até salvar a vida. Só porque o coach ou terapeuta não soube comunicar o que ele faz. Só por causa disso. Então, vamos lá. Olha só. Agora que começa a vir as sacadas. As pessoas não te contratam, né? Em geral, que eu tô falando, porque elas não entendem como que o seu trabalho pode ser relevante na vida delas. Se elas entenderem como o seu trabalho pode ser relevante, elas vão querer te contratar. Simples assim. Então, aí tem um erro de comunicação. E olha só como funciona isso. Quando alguém pergunta para vocês o que você faz pelas pessoas, e você responde, eu sou coach, eu sou hipnoterapeuta, eu sou psicólogo, eu sou formado em tal faculdade, seja lá o que for, você acabou de perder uma venda. Você acabou de perder uma venda. Um cliente, essa pessoa não te contrata. Por quê? Primeiro, porque houve um erro de comunicação. A pessoa perguntou o que você faz e você responde o que você é. Então, tipo assim, no inconsciente dela, você já não entendeu a pergunta. Ela perguntou uma coisa e você respondeu outra. E quando alguém pergunta o que você faz, o que ela quer saber a nível inconsciente é como que essa pessoa pode me ajudar. Entendeu? E é isso que ela quer ouvir de você. Ela quer ouvir como que você pode ajudar ela. E quando você começa a falar ela quer ouvir como você pode ajudar ela. Ou seja, essa pergunta, a resposta tem que ser importante para a pessoa, não para você. Entendeu? E aí, quando você fala que nesse momento, tá? É nesse momento que a pessoa pergunta o que você faz, e você fala que é coach, que formou em tal escola, que fez faculdade, não sei de quê, o que você está fazendo? Você está puxando o assunto para você. A pessoa já não é mais importante. O que é importante é o que você fez. Faz sentido? Quando a pessoa pergunta o que você faz, ela quer saber como que isso pode me ajudar. É sobre ela. A pergunta é sobre ela, não é sobre você. Entendeu? É sobre como você vai ajudar ela. E quando você fala de você, começa a contar a sua história, as coisas que você fez, perdeu o interesse. A pessoa vai ouvir lá, 2, 3 minutos, porque ela vai ser educada, vai te dar um tapinha nas costas e o assunto morreu. É simples assim. Repara que é isso que acontece, tá? Toda vez que alguém pergunta o que você faz e você começa a falar o que você é, e geralmente as pessoas falam coisas que ninguém entende, tá? Geralmente, o povão, tá? O povão não sabe como é que é o trabalho de hipnose. Você vai falar de hipnose, a pessoa vai achar que é bruxaria. Muita gente acha. Dependendo de quem se falar, vai achar isso. Se falar de coach, barra de access, essas coisas, então pronto. A pessoa não tem nem ideia do que é isso. Tá falando grego para ela. Então, ela vai ouvir lá 1 minuto e depois, tchau. Né? E aí, você perdeu a oportunidade de mudar a vida de alguém. Essa pessoa podia ter a vida transformada. Se ela continuasse a conversa com você, não vai ter. E você também deixou de ganhar dinheiro. Porque se você falasse e ela sentisse interesse, ela podia querer te contratar. Está fazendo sentido, gente? Para vocês que eu tô falando? Posta aí no chat se faz sentido. Tá? Isso é extremamente importante que eu tô falando, hein? Tipo assim, a galera perde venda por causa disso mesmo, tá? Anota e marca aí com cuspe, com marca-texto, com o que for. Então, eu vou compartilhar com vocês como que tem que ser feito. Alguém pergunta o que você faz, você responde o que você faz. De preferência, mostrando que você resolve um problema que a pessoa quer resolver. Então, eu vou dar o meu exemplo, que é o que eu trabalho, né? Eu trabalho com estudantes universitários de medicina. Quando eu estou em um bar e alguém pergunta para mim, mas o que você faz? Eu viro para a pessoa e falo, eu faço estudantes de medicina tirar notas acima da média sem estudar no fim de semana. Ponto. E aí, quando eu falo isso, se tiver um estudante de medicina que está estudando no fim de semana para passar na faculdade, ele vai virar para mim e perguntar, cara, como que você faz isso? Já despertei o interesse, tá vendo? Já comecei a chamar a atenção. Não, eu não fiz medicina. O Evan tá perguntando se eu fiz medicina. Não fiz medicina. Mas eu trabalho com estudante de medicina. Tá? Olha só outro exemplo. Não é o meu caso, tá? Tô inventando aqui um exemplo.
Vamos supor que que eu trabalho com emagrecimento. A pessoa pergunta para mim, né? Suposição, tá? Tô inventando agora na cabeça. O que você faz? E eu falo, olha, eu faço mulheres acima de 30 anos emagrecerem 7 quilos em um mês, sem fazer exercício e sem passar fome. Você vê a diferença de eu falar isso e falar que sou coach de emagrecimento, sou nutricionista? Isso na cabeça da pessoa não faz tanto sentido. Você tem que falar assim, o que você faz por ela? O que vai acontecer com ela se ela te der dinheiro? É isso. Então, por exemplo, eu dei uma mentoria uma vez, e eu dei esse exemplo de emagrecimento, e a mulher trabalhava com emagrecimento. Ela jogou isso em um grupo de WhatsApp, de desafio dela, né? Que ela fazia mulheres emagrecerem tantos quilos em um mês, sem fazer exercício e sem passar fome. Era alguma coisa assim. Só com essa mensagem, ela conseguiu agendar 5 processos de coach e fechou 3. Só com essa mensagem. Por quê? As pessoas entenderam como que ela pode ser relevante para a vida delas. E antes ela não estava conseguindo vender. Tá? Então, vocês têm que falar o que você faz e tem que ser problema que as pessoas estão falando, problema que as pessoas estão reclamando. Vocês têm que ter empatia pelas pessoas. Então, tipo assim, do que a pessoa está reclamando? Veja lá, do que as pessoas estão reclamando. Escolhe um desses problemas e se você resolve, tá? Você tem que ter integridade. Você vai prometer, você vai falar que resolve se você dá conta de resolver. Então, por exemplo, eu dou conta de fazer um estudante de medicina tirar a nota acima da média sem estudar no fim de semana. Eu dou conta de fazer isso. Então, assim, prometa o que você dá conta de cumprir. A pessoa tem um problema, você resolve esse problema, como que vai funcionar a comunicação? Você vai falar que resolve esse problema. Você vai criar uma frase em que, quando você falar essa frase, a pessoa vai entender que você é a pessoa que resolve aquilo. Isso faz sentido, gente? Olha só, prestem atenção no que as pessoas estão reclamando. Agora, ó, puxando a orelha para outra coisa. Produtividade, autoestima, valores, missão, crenças limitantes, isso aí não vende. Tá? Não vende. Por que não vende? Porque as pessoas não sabem o que é isso. Nós que somos da área terapêutica, a gente sabe o que é, mas a pessoa não sabe. Então, na hora que você começa a falar de eu faço as pessoas superar suas crenças, vencer suas crenças limitantes, a pessoa não entendeu o que você está falando. Entendeu? Não estou falando que você não vai trabalhar isso no processo, você vai trabalhar isso. O que eu estou falando é, na hora que você está conversando com a pessoa para convencer ela que você é relevante na vida dela, você não vai falar isso. Entendeu? Por quê? Porque ela não sabe o que é isso, ela não entende isso, e não é o tipo de coisa que ela acorda pensando. Exatamente, o Gibim colocou aqui um ponto importante. A pessoa, ela tem que ser um problema assim, que ela acorda pensando. Entendeu? Então, ó, ninguém acorda pensando, nossa, eu tenho que vencer 3 crenças limitantes hoje. Vou contratar um coach para me ajudar. Ninguém acorda pensando nisso, né? Ou, nossa, eu tô tão deprimido, eu acho que é porque eu não sei quais são os meus valores. Entendeu? Ninguém acorda pensando nisso. A pessoa acorda. Opa, recebi minha chamada aqui, desculpa. A pessoa acorda. Sabe o que a pessoa acorda? Ela acorda assim, eu não tô com dinheiro na carteira. Ou, a minha mulher, ela tá brigando comigo porque ela é ciumenta e ela não tá deixando eu tomar cerveja no final de semana e eu não sei o que fazer com ela. Os meus meninos não conseguem estudar direito. Todo ano os meus meninos ficam de recuperação. É esse o tipo de problema que as pessoas reclamam. Esse é o tipo de problema que você fala que resolve. Faz sentido? Olha só. O trabalho que eu faço com os meninos de medicina. Gente, nada mais é do que produtividade. É isso. O que eu estou ensinando para eles é como ser produtivos. É organizar tempo, gerenciar atividades, faz lá um trabalho ou outro de crenças, sabe? Geralmente é isso. Nada que um coach não consiga fazer. Agora, se eu chego para um estudante de medicina e falo, olha, eu sei como fazer você ser mais produtivo. Ele não vai me dar 3 mil, 4 mil reais. Jamais. Na cabeça dele, para ser mais produtivo, eu vou no YouTube, coloco lá como ser produtivo. E descubro lá o do cara e assisto o vídeo. Entendeu? Então, como que eu fiz a mensagem para o pessoal de medicina? Eu coloquei no Google, problemas de estudante de medicina. E eu descobri que
Eles estão ansiosos, estão estressados, estão nervosos, porque eles não têm tempo. E eles não têm tempo porque eles têm que tirar notas altas na universidade e é difícil. Esse é o problema deles. Se alguém falar que resolve esse problema, eles vão abrir a carteira para as pessoas. É por isso que eles abrem a carteira para mim. Se eu for em um bar e tiver estudante de medicina, na hora que perguntar para mim o que eu faço, eles vão virar para mim e vão perguntar como. A roda vai virar para mim. Entendeu? Até cerveja eu ganho de graça. Sacou? Até cerveja eu vou ganhar de graça lá. Então, essa sacada que eu tô falando para vocês é extremamente importante. O primeiro passo das vendas as pessoas têm que ter interesse pelo que você faz. E as pessoas só vão ter interesse pelo que você faz quando você mostrar para elas que você dá conta de resolver problemas que elas queiram resolver. Entendeu? E vocês vão fazer isso falando a língua delas. Tá? Pode trabalhar em hipnose, pode trabalhar PNL, pode ser o que for. Mas as pessoas têm que entender o que você faz para elas. PNL, hipnose, coach é importante para a gente, não é para o cliente. Para o cliente, o que é importante é você resolver a dor deles, ajudar eles a resolver a dor deles. É você melhorar a vida deles de alguma maneira. É isso que é importante. E quando você falar que você faz isso, e eles entenderem que você faz isso, no mínimo, eles te dão atenção no primeiro momento. No mínimo. Se você souber conduzir bem, é questão de tempo ele abrir a carteira para você. Isso faz sentido o que eu estou falando? Alguém, por favor, poderia agora abrir o microfone e comentar nesse momento? Eu gosto das aulas interativas. Evandro, você pode abrir aí, o Felipe, por favor, do Evandro? Um momentinho, Evandro, vai abrir. Pode falar. Tá, tô ouvindo? Então, tá me ouvindo? Tá saindo som? Tá baixo o microfone. Vocês estão ouvindo? Não, né? Ué, eu que não tô ouvindo? Peraí. Peraí, vou aumentar aqui. Pode falar? Melhorou assim? Melhorou? O microfone tá baixo. Eu não tô ouvindo o celular bem, não. Um momentinho que eu vou pegar um fone. Peraí, rapidão. Peraí. Mas dá pra ouvir? Tá dando pra ouvir sim, Evandro. Ele vai pegar o fone para escutar melhor. Tá bom. Deixa eu ver. Eu tô no celular. Pode falar, Evandro. Então, eu achei super interessante, né? A questão de... Tá, meu nome é Evandro, então, deixa eu me apresentar. Eu tinha uma empresa de projetos de casa e trabalhava, só que estava trabalhando mais com uma colega minha, uma amiga minha, que ela é terapeuta Theta Healer. Não sei se alguém aqui conhece essa metodologia aí, enfim. Aí eu ajudo ela a se posicionar, a mexer nas mídias, a criar uma recompensa digital, a ela conseguir entregar a mensagem dela para o maior número de pessoas aqui na nossa região, né? Ela está com agendamentos, então eu estou ajudando ela a conseguir mais clientes, a conseguir colocar a marca dela na rua, né? Ela trabalhava em uma empresa, trabalhava numa empresa também de CFC, assim, de instrutora de carro, só que ela estava querendo sair para conseguir viver do propósito dela, viver do negócio que faz ela e ajudar outras pessoas também. Eu achei bem interessante essa tua ideia de vender produtividade para estudantes de medicina, sem dizer que é produtividade, né? Eu acho que esse é o ponto. Agora, como que a gente sabe, por exemplo, no teu caso, sabe que estudante de medicina precisa ser mais produtivo. Mas e como que a gente vai saber no cada mercado nosso, o que para a pessoa faz sentido na ela, se a gente não contar talvez nossas histórias e a pessoa não se conectar com a gente? Peraí, eu não entendi. Como descobrir? Ó, por exemplo, eu contei o que eu faço hoje com essa minha terapeuta, né?
Então, você entendeu o que eu faço, mas eu precisei contar o que eu faço. Eu não sei como que outras pessoas, eu vou saber o que outras pessoas querem se eu não contar a minha história e elas não se conectarem comigo. Não, para você descobrir como o problema das pessoas. Cara, o método mais fácil, Google. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que você queira trabalhar com emagrecimento. Vai no Google e coloca problemas de emagrecimento. O problema que mulheres enfrentam no emagrecimento. O Google tá cheio de blogs de pessoas chorando as pitangas lá. É. Essa é uma possibilidade. A outra é conversando com as pessoas. Entendeu? Conversa. Por exemplo, eu sei que ansiedade é um dos problemas que quase todo mundo está tendo hoje. Ansiedade. Eu sei disso. Eu posso criar um programa para ansiedade. Para tratar a ansiedade das pessoas. Entendeu? Tem que conversar com as pessoas ou o Google. Às vezes a pessoa não sabe que ela é ansiosa também, né? A ansiedade dela reflete talvez em alguma coisa, né? Tipo, não conseguir talvez, não sei o que é ansiedade, talvez não conseguir realizar as coisas, ficar sofrendo por antecipação. Tem gente que sabe, tem gente que não sabe que é ansiosa. Aí vai depender com quem você quer falar. Entendeu? Você coloca lá ansiedade no Google, vai estar cheio de blog com vários comentários de pessoas falando que é ansiosa, que a ansiedade está ferrando a vida delas, entendeu? Que elas não conseguem fazer provas, que elas vão fazer um concurso público, dá branco, que não conseguem dirigir por causa da ansiedade. Tem um monte de gente falando isso. Aí se você chegar lá e falar, eu sou coach, não sei o quê, perdeu a venda. Entendeu? É tipo assim, qual é o problema que a pessoa tem? Se você falar que resolve, ela vai te dar ouvido. Então, por exemplo, eu consigo fazer as pessoas perder o medo de dirigir. Se duvidar em uma sessão. Como que eu posso vender isso? Eu vou numa autoescola e dou uma palestra sobre isso. E falo para as pessoas, eu faço você perder o medo de dirigir em meia hora. Quem está com medo, no mínimo dá ouvido e contrata. Entendeu? Tipo assim, é melhor me dar R$300 para a pessoa perder o medo de dirigir do que perder a carteira. E ficar mais aí não sei quanto tempo fazendo cursinho. Entendeu? E aqui, gente, agora vai chegar no outro ponto, tá? Importante. O primeiro ponto era esse da mensagem. Te ajudar antes. Respondi, Evandro? Sim, respondeu, claro. Beleza. Tá. O outro ponto, gente, o primeiro ponto é esse, da mensagem, tá? Comunicação. Tem que ajustar a comunicação, falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Tá? Esse é o ponto café com leite. Agora vem o ponto que é o esquema da coragem. Tá? Por quê? Porque as pessoas, os problemas que as pessoas têm não é produtividade, não é procrastinar, não é isso. Isso aí é ponta do iceberg. Entendeu? O problema das pessoas, muitas vezes, é mais profundo. Entendeu? E aí, você vai ter que ter coragem. Né? Primeiro, você tem que ter a competência de resolver essas coisas mais profundas. E segundo, você vai ter que ter a coragem de falar que você dá conta de ajudar elas a resolver. E é essa coragem que as pessoas não têm. O que eu quero dizer as pessoas não vão pagar R$4.000 para você para pararem de procrastinar. Entendeu? Elas não vão. Entendeu? Por causa disso. Agora, elas poderiam pagar R$3.000, por exemplo, no caso de estudante de medicina, para conseguir tirar nota acima da média sem estudar no fim de semana. Chegar a época de prova, ficar tranquilo, ter tempo livre para a família, não adoecer, e isso eles pagam. Entendeu? A pessoa paga R$3.000, por exemplo, o marido, né, que tá, sei lá, tô inventando, tá? Há 8 anos sem transar com a mulher paga R$3.000 pro cara fazer o marido transar com ela todo dia, de novo, por exemplo. Você entendeu? Os problemas são mais complexos, tá? As pessoas estão sofrendo de ansiedade, de estresse, ataque de pânico, fobia, tá? Tem gente aí que já está desenvolvendo princípio de depressão. O buraco é mais embaixo.
Então é tipo assim, você falar que você consegue ajudar as pessoas a pelo menos lidar com isso, já desperta atenção. E você tem que ter coragem de fazer isso. O problema, agora eu tô falando mais para os coaches, tá? Eu acho que precisa dar hipnose, os psicólogos não tem esse tipo de problema, é mais os coaches. O problema do coach é quando o cliente joga um problema mais profundo. Então, por exemplo, nossa, eu tenho insônia, tem 4 anos que eu não durmo, eu tenho insônia. O coach já corre fora. Entendeu? Porque não é, a maioria das escolas não ensina eles a lidar com isso. A maioria das escolas de coach ensina o coach a trabalhar mais a questão de organizar o tempo, né? Fazer um trabalhozinho de crença. Mas esses problemas mais profundos, o coach não pega. Ele não pega porque ele acha que ele não vai dar conta. E que bom que ele não pega se ele acha que não vai dar conta. Que bom que ele não pega se ele acha que não vai dar conta. Entendeu? Mas é esse tipo de problema que as pessoas estão dispostas a pagar caro para resolver. Entendeu? Tipo assim, a pessoa paga para parar de fumar, ela paga para curar a fobia. Ela paga, e ela paga caro. A pessoa tem uma fobia, sabe? Sei lá, meio de palhaço. Toda vez que ela vê um palhaço, um adulto, por exemplo, ela tem um ataque de pânico. Porra, essa fobia tá ferrando com a vida dela. Imagina a pessoa tá andando na rua e vê um palhaço. Né? Se for um adulto, ele se envergonha disso. Se ele conhecer um profissional que fala que resolve isso, e o cara resolver mesmo, ele contrata. Ele contrata. Entendeu? Imagina, você tem uma fobia, e chega um cara e fala, eu curo essa fobia aí no máximo em 2 sessões. Se você tá na minha cadeira, você passar aí 1 hora comigo, eu não vou precisar de mais do que 2 sessões para resolver esse problema seu. E se eu não resolver, eu devolvo o seu dinheiro. R$3.000. Se o cara tiver dinheiro e essa fobia estiver pegando nele, ele contrata. Se ele tiver dinheiro e o problema for forte, ele contrata. Entendeu? Ele contrata. É simples assim. Então, é nesse ponto que é um problema assim. O profissional ele tem que ter competência para resolver problemas mais profundos, certo? Emocionais, tá? Não estou falando psiquiátricos. Psiquiátricos é com psiquiatra. Se for lá algo neurológico no cérebro, não está funcionando direito, aí tem que ser com um psiquiatra mesmo. Mas se for uma coisa mais emocional, o cara tem que ter a competência de ajudar a resolver isso. Número 1, tá? Ele tem que ter a competência de conseguir resolver isso e a coragem de bater no peito e falar, cara, se você me contratar, esse problema vai embora. É simples assim. E os profissionais do desenvolvimento humano geralmente não têm essa coragem de bater no peito e falar, eu resolvi isso. Entendeu? No máximo, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar, não vende. Entendeu? Agora, pega os maiores coaches aí, a galera que tá milionária trabalhando com desenvolvimento humano. O Tony Robbins, o Brandon Burchard, aqui no Brasil, o Paulo Vieira, aquele outro lá, o José não sei o que Marques, do IBC. Você vai conversar com essa galera, não é vamos ver se vai dar. É tipo assim, você vai me dar o dinheiro e esse problema vai ser resolvido. E rápido. Ponto. E os caras resolvem, tá? Os caras resolvem. Dá para resolver rápido muita coisa. Então, é isso que o cliente quer ouvir. A pessoa quer ouvir. A pessoa tá com a vida zoada, ela tá com problema. Ela precisa de alguém que resolva esse problema e que bata no peito e dê segurança para ela. Se você vir aqui, eu vou conseguir resolver esse problema. Pode ficar tranquila. Se eu não conseguir, eu devolvo seu dinheiro. Mas vai ser resolvido. Se você fizer o que eu tô falando, esse problema vai sumir. No máximo, em tanto tempo. Tá? Isso ajuda muito. Talvez, eu acho que psicólogo não pode fazer esse tipo de promessa, tá? O conceito de psicologia acho que não deixa. Mas se você é coach ou hipnoterapeuta, eu acredito, depois o Gibi confirma aí que você pode fazer esse tipo de promessa. Tá? Você não está prometendo cura. Você está prometendo que...
tem brechas. Você não pode prometer, por exemplo, eu vou curar a sua ansiedade, vou curar essas coisas, ou vou resolver, porque isso depende do resultado do cliente. Isso foge ao controle do terapeuta. Então, por exemplo, posso atender uma pessoa e falar, meus clientes costumam ter esse resultado em tanto tempo. Depois de uma certa estatística, por exemplo, eu atendo 10 pessoas com síndrome do pânico. Aí eu pego, elas levaram de tantas a tantas sessões. Aí eu posso apresentar essa estatística e falar que meus clientes costumam resolver em tanto tempo. Aí você tem a sua própria estatística pessoal. Igual, por exemplo, uma pessoa que vai correr 2 quilômetros. Ela sabe o tempo que ela faz em 2 quilômetros. Depois de fazer algumas vezes, ela sabe mais ou menos o tempo que ela leva. Mesma coisa o tratamento. Depois de você fazer alguns tipos de tratamento, você acaba tendo a sua própria estatística, quanto você consegue, que é diferente de outro terapeuta, cada um tem uma velocidade, uma expertise diferente, lógico, deixando bem claro para o seu cliente que cada caso é um caso. Então, pode ser que a pessoa resolva rápido e pode ser que demore mais. Igual emagrecimento, pode ser que a pessoa emagreça super rápido ou demore um pouco mais. Mas, se ela seguir tudo certinho, bonitinho, você consegue prever mais ou menos quanto tempo a pessoa vai ter o resultado. Pois é, tá aí. Entendeu? E isso impressiona, hein? Quando você fala assim, todos os meus clientes tiveram o problema de fobia resolvido em 2 sessões. Tá? Isso impressiona. E esses exemplos que eu estou dando, já vou responder, Evandro. Esses exemplos que eu estou dando são reais, tá? Tipo assim, é o tipo de resultado que eu tenho, é o tipo de resultado que o Gibi tem e dos alunos dele tem. Tá? Logo a gente vai falar mais sobre isso. Qual foi a pergunta do Evandro mesmo? Alguém pode... Eu estou no celular, não... Alguém pode falar aí para mim? Quando não se tem ideia de quanto tempo vai levar, tipo algo novo. Evandro, você pode se basear numa média de outros ou não. O que acontece? Se você se basear, por exemplo, pegar um terapeuta que já tem muita experiência, ele com certeza vai fazer mais rápido que uma pessoa nova. Você pegar, às vezes, um terapeuta que é especialista em alguma coisa, por exemplo, um terapeuta especialista em terapia de casais, ele provavelmente vai ter um resultado mais rápido do que uma pessoa que está começando agora a atender casais. Então, não tem como falar exatamente sem você ter uma certa experiência. Tem coisas, tipo fobia, com PNL em 1 ou 2 sessões costuma resolver, com técnicas simples. Quem trabalha com hipnose também conhece as técnicas assim, mais tranquilas. Então, tudo depende muito do caso. Depende, por exemplo, questões que têm alterações, tipo, vícios, depressão, isso aí, obviamente, é um negócio mais demorado e fica mais complicado de prever. Agora, casos que o Otto está falando são coisas tipo procrastinação, fobias, crise de ansiedade específica em algum momento, isso aí fica bem tranquilo de trabalhar em 1, 2, 3 sessões. Exatamente. Né? E você também não precisa prever, tá? Prever ajuda, mas não é obrigatório. Você pode falar, vou resolver tal problema, não sei quanto tempo é. Mas quando você joga uma previsão, do tipo, meus clientes conseguem, sei lá, curar a fobia, tiveram as fobias curadas no máximo em 2 sessões. Isso já dá uma impressionada na pessoa. E também tem a questão de que... Já responde você também, Renan. Tem a questão também que você, geralmente, o que você vai vender para o cliente vai ser depois de uma anamnese. Então, você vai conversar com o cliente, você vai ver lá como que ele é, como que ele reage, né? Geralmente, na primeira sessão, o pessoal até aplica alguma técnica, alguma coisa, e vê como o cliente reage. Né? E com base nisso, dá para fazer uma promessa. Então, por exemplo, vamos supor, um exemplo, tá? Que a pessoa é altamente suscetível com hipnose. Aí na primeira sessão, a pessoa entrou lá em transe, alucinou e tudo mais. Essa pessoa é uma que, com hipnose, ela vai conseguir resultados mais rápidos. Entendeu? Ela vai conseguir resultados mais rápidos. O Renan falou que ele não concorda com promessas.
Tudo depende da promessa que você faz, Renan. Entendeu? Então, é que nem o caso do gibi. Você não vai virar para uma pessoa e vai falar, olha, eu vou curar a sua depressão em um mês. Você não vai falar isso, né? Porque tem certos tratamentos que realmente depende da pessoa e tem muita complexidade envolvida. A gente não sabe. Tem gente que vai ser mais rápido, tem gente que vai ficar mais tempo. Pode ser que no tratamento surjam outras questões que estão interferindo, né? Agora, tem casos que você pode prometer, ué. Caso de fobia é um, que dá para prometer. Né? Óbvio que você pode fazer o teste na anamnese, ué. Você aplica lá alguma técnica, vê se a pessoa reage bem. Se ela reagir bem àquela determinada técnica, essa pessoa ela vai reagir bem à técnica da cura de fobia. Tá? Então você pode prometer, cara, essa fobia sua eu resolvo. Nesse caso, entendeu? E outra coisa, alguma coisa tem que ser prometida. Porque se não tiver alguma coisa que seja prometida, a pessoa não te contrata, porque ela vai te dar dinheiro. Entendeu? Então, nem que seja, olha, eu vou te ajudar a lidar melhor com a depressão e a gente vai entender melhor o que está acontecendo com você e a gente vai começar a fazer um trabalho para que você sinta... Alguma coisa tem que prometer. Tá? Mesmo que seja uma coisa mais branda. Mas se não tiver promessa, a pessoa não contrata. Tá? Mas, reforçando, óbvio que tudo depende do caso. Tem casos que realmente não vale uma promessa mais desse tipo, curo, não sei o que, não vale. Né? Tem casos que vale. Né? E nesses casos que não vale, você tem que ver aí o que você promete. Sem promessa, a pessoa não contrata. É simples assim. Tipo assim, na cabeça da pessoa o que vai acontecer comigo se eu te der dinheiro? É isso que a pessoa quer que você responda. E quando você responder essa pergunta, não vai deixar de ser uma promessa. Né? Mas, reforçando, lembrando que a promessa ela tem que ser justa e íntegra. Então é tipo aqui, você vai prometer o que você dá conta de entregar. É por isso também, tá? Também, que não é legal você prometer, no caso da depressão, vou curar a sua depressão em 2 meses. Também, por quê? Porque você não garante isso, Você não sabe como a pessoa vai reagir ao tratamento. Entendeu? Então não é uma coisa que não está no seu controle, está no controle do cliente também. Tem lá o cliente é importante nisso. Tá? Mas tem coisa que dá para prometer, sim. Qual foi a outra coisa que você colocou? Alguém pode ler para mim o que o Evandro colocou de novo? Aí, deixa eu chegar aqui. No Evandro, você falou? Ele colocou mais uma coisa aí, eu tava falando, não terminei de ler. Quando não tem ideia, quanto tempo vai levar para resolver? Não, peraí. O Renan falou que depende da pessoa, tal, Paty. Perguntaram quem está iniciando, tipo, o primeiro cliente, como oferecer um trabalho sem ter algum caso ainda, sem ter nenhum caso. Uhum. Você pode usar estatísticas dos outros. Então, por exemplo, essa é a mesma técnica que fulano de tal usa, que sei lá, que o Tony Robbins usa, entendeu? Parará. E dá garantia. Garantia é uma coisa que funciona. Né? Se não resolver, devolve seu dinheiro. Quem está começando, obviamente, não vai pegar rabo de foguete, vai pegar coisa mais simples. Né? Simples que eu falo assim, que você resolve mais rápido. Então, por exemplo, para quem sabe a técnica da cura de fobia em PNL, é uma coisa simples. Embora pareça, para quem não conhece, parece complicado, né? Curar uma fobia. Mas quem sabe a técnica da PNL é uma coisa até relativamente simples. Dá para curar em 1 ou 2 sessões. Né? Quem está começando, não comece com um rabo de foguete, comece com um caso mais simples. Por exemplo. Tá? Outra pergunta aí que fizeram? Peraí, falaram de tal. Acho que não teve mais pergunta aqui. É de como iniciar, né? Para quem não sabe nenhum caso.
deixar bem claro que quando você define sua mensagem, não necessariamente você está deixando de atender o resto. Então, por exemplo, o Everton chegou e falou que ele trabalha com estudante de medicina que quer tirar nota acima de 8 sem estudar no final de semana. Se um estudante de engenharia, de direito, no ensino médio, escuta uma mensagem dessa, vai olhar, pô, se o cara ajuda estudante de medicina, deve me ajudar também. Então, não necessariamente, quando ele define um público, uma mensagem, ele deixa atender o resto. Por exemplo, se eu chegar e falar que eu ajudo empresários a desenhar o estilo de vida que eles querem, sem se matar de trabalhar, uma outra pessoa que trabalha CLT e tem o mesmo problema de trabalhar demais e não conseguir ter o estilo de vida que quer, pode se interessar. Entende? Pode conectar outro público. E não quer dizer que vai deixar de atender o resto também. Você pode atender quem for. A ideia de ter uma mensagem assim personalizada é atrair a pessoa. Você prometer um negócio que atrai essas pessoas e facilite para vender. E se aparecer outra coisa, vai de você querer atender ou não. Vai tudo da opinião, do tempo que você tem, se você gosta de outros casos, se você quer especializar, atender só uma coisa, você pode. Você tá mudo, Everton? Peraí. Você tá mudo. Pronto. Para o pessoal que está começando, é questão de aprender técnicas que são eficientes e praticar. Entendeu? É simples assim. O que acontece é que tem muita técnica e tem muito conteúdo que, assim, muda vidas, não é tão difícil de aplicar e não é conhecido. Então, por exemplo, tirando o pessoal da PNL, da hipnose, deve ser surpresa para a maioria das pessoas aqui que é possível curar uma fobia em 1 ou 2 sessões. Tá? E assim, 2 sessões eu estou jogando alto. Porque todo mundo que eu curei fobia, eu não precisei de mais de uma sessão. Né? E isso é fácil. Tá? Mas por que é fácil? Porque eu conheço a técnica. Existe uma técnica e a gente sabe como fazer. É como dirigir. Para quem não sabe dirigir, é complicado, é estranho. Para quem sabe, entendeu? É tranquilo. Quando eu estava aprendendo a PNL, lá no curso do Gibi, eu estava dando aula em escola. Toda semana eu curava fobia de aluno. Tinha semana lá que eu curava umas 15 fobias dos alunos, sabe? Então, assim, sabendo a técnica, gente, é mais fácil. O que eu tô querendo dizer com isso? Não é que... aí vai naquilo que eu coloquei no texto, né? Não é que existe mágica. Você vai fazer milagre. Não é isso. Mas também não é que as coisas são tão difíceis e complicadas e demoradas como o pessoal quer que aparenta que seja. Tá? O que eu estou querendo falar existem métodos, existem técnicas que garantem certos resultados com eficiência e com rapidez para o cliente. Tá? A cura de fobia é um só. Tem vários outros resultados que dá. Que garantem eficiência e resultado para o cliente, de forma ética. Certo? E você sabendo disso, você sabendo usar isso, você vai ter a coragem de bater no peito e falar, eu consigo te ajudar a resolver esse problema. Entendeu? Porque o que está acontecendo é o seguinte, a galera, a maioria, eles não batem no peito porque eles têm medo de dar errado. Tipo assim, esse problema eu não consigo resolver. Não tem nem ideia de como resolve isso. Aí como é que eu vou garantir que eu vou resolver? Aí, né? Ou dá aquela enrolada, né? A gente vai trabalhar para ver o que faz, que geralmente não vende, ou indica para outro profissional, que é o mais correto a fazer mesmo, nesse caso. Né? Agora, se a pessoa sabe a técnica e aplica, você vai bater no peito e vai falar, cai dentro que eu resolvo isso. Entendeu? Eu consigo te ajudar a resolver isso. E aí essa pessoa vai querer te contratar e vai pagar caro, porque você está falando que resolve um problema que não é qualquer pessoa que resolve. E é uma coisa mais profunda. Não é parar de procrastinar. Perguntaram se eu já tratei uma pessoa com transtorno de ansiedade. Olha, um caso que eu tratei ano passado foi um estudante de direito
que ela tomava remédio para ansiedade e ela fazia consulta com psiquiatra, tinha 5 anos. Ela me contratou porque ela tinha que estudar para a OAB e ela não estava conseguindo estudar. Então ela me contratou assim, para eu fazer ela estudar 1 hora por dia. Foi por isso que ela me contratou. Tá? E ela fazia tratamento com psiquiatra e tomava remédio. Aí eu fiz uma sessão com ela, a primeira, ela chegou em casa, conseguiu estudar 2 horas e meia. Então, tipo assim, em uma sessão, eu já fiz valer o dinheiro que ela me pagou. Sempre que aí eu quis trabalhar mais coisas com ela. Aí eu falei, não, eu não vou cobrar mais você, eu vou continuar trabalhando com você aí 1 mês e meio. E eu continuei trabalhando com ela. E ela continua no psiquiatra, tá? Eu falei pra ela, continua no psiquiatra, continua fazendo acompanhamento, tudo mais, né? Não para, tá? E eu também não receito remédio, não diagnostico remédio, tá, gente? Isso aí não pode também. Na aula de quinta, o Gibi vai explicar mais sobre isso. Quais são os limites, tá? Até onde você pode ir, até onde você não pode ir. De forma ética e de forma legal também, jurídica. Enfim. Aí eu falei pra menina, continua fazendo psiquiatra, não pare de ir nele, mas vamos fazer um trabalho aqui. Essa menina chegou a época de provas, ela não teve ataque de pânico, ela fez as provas de boas, e depois de 1 mês e meio, ela voltou no psiquiatra, e o psiquiatra começou a suspender os medicamentos dela. Então, tipo assim, ela estava 5 anos tomando remédio, e ela ficou 1 mês e meio comigo, voltou no psiquiatra, e ele já começou a diminuir as doses do medicamento dela. Né? E a tendência é que daqui a um tempo ela não precise mais dos remédios. Entendeu? Porque eu usei técnicas aí de PNL e de hipnose que foi na causa emocional do problema. Foi na veia. Resolveu. E ela me indica para as pessoas. E as pessoas ficam impressionadas. Entendeu? Porque o discurso dela é esse. Eu fiz 5 anos de psiquiatra tomando remédio e a minha ansiedade não ia embora. Eu fiquei 1 mês e meio com aquele cara e eu acho que eu não preciso mais tomar remédio, o meu psiquiatra já começou a suspender o medicamento. E eu fiz as provas tranquilamente. Entendeu? E essas pessoas vêm atrás de mim. Porque o resultado é alto. Perguntaram aí sobre transtorno de ansiedade no inbox. E, cara, tem muitos casos que são simples de resolver. Lógico que tem caso que tem alguma alteração fisiológica na pessoa, aí realmente necessita, talvez, de uma intervenção médica, tomar pelo menos algum remédio, aí depende do caso, tem que avaliar. Eu, como terapeuta, coach, hipnoterapeuta, não receito nada, nem tiro nada, como o Everton falou. Só que tem casos que acontece tipo uma ansiedade por causa de um excesso de cobrança dos pais, ou por causa de um trauma que entrou alguém em casa, um assaltante colocou uma arma na cabeça, a pessoa desenvolveu o síndrome do pânico. Quando são fatos pontuais, como traumas, assim, que são fáceis de serem encontrados, e tem técnicas para encontrar da onde veio, são super simples de serem tratados. Porque é só a gente mudar a percepção que a pessoa tem daquele fato e, basicamente, o restante das memórias que surgiram depois, das sensações que a pessoa teve depois que traz ansiedade, acabam sendo eliminadas ou, pelo menos, diminui um pouco a carga emocional que tinha. Então, existem muitas técnicas para trabalhar sensações no corpo, para trabalhar padrões mentais que a pessoa tem, aquela voz interior falando algumas coisas, as imagens que a pessoa cria na cabeça dela. Tudo isso tem técnicas simples de trabalhar em questões de minutos. Uhum. E que resolvem problemas emocionais profundos. Entendeu? É esse o ponto. Né? Lembrando, só recapitulando, a gente não está falando que é mágica, tá? Tem coisa que vai ter que ser com o médico mesmo, psiquiatra e tudo mais. Tem coisa que não. Entendeu? Tem coisas que não. E essas coisas, e muitas dessas coisas que não precisa, tá? Já é suficiente para impressionar a pessoa e fazer com que ela te contrate, você cobrando um valor alto e que você, assim, resolva muita coisa da vida dela. Sim. 2 exemplos. De fobia, que dá para curar rápido, com técnica de PNL. E eu acabei de falar o exemplo aí da menina da ansiedade.
Uhum. E para mim não foi difícil ajudar essa menina. Tá? Não foi difícil. Foi fácil. Então, para resumir a história, tá? Aqui da live. Eu tenho mais uma dúvida aqui. Deixa eu responder aqui a Juliana. Ela perguntou primeiro de aplicar em si própria as técnicas. Tudo é auto-aplicável. Tanto técnicas da psicologia, da psicanálise, tudo dá para se aplicar. Só que, quando você se aplica a técnica, você talvez tenha alguns bloqueios que você não consegue passar, porque você está dentro daquele espaço do problema. Geralmente, a pessoa que está querendo trabalhar um problema dela mesma, ela está com aquele problema na cabeça, enchendo o saco. Então, ela não consegue desligar isso. E um terapeuta traz uma visão de fora. Ele consegue ajudar a pessoa a superar isso. Eu conheço muitas pessoas que tinham gagueira, que tinham fobias e aprenderam técnicas de PNL, de auto-hipnose e conseguiram se tratar sozinhas. Só que às vezes chega em algum momento que tenham coisas mais complicadas de trabalhar sozinha. Vou dar um exemplo mais pesado e comum, abuso sexual, por exemplo. Se a pessoa tem um problema que é decorrente de um abuso, pode ser meio desconfortável trabalhar sozinha, porque ela pode sentir relembrar aquilo, às vezes, para trabalhar, e com o terapeuta ele consegue, caso venha a pessoa comece a chorar, consegue fazer as imagens que vem na cabeça dela se afastarem, consegue trabalhar de uma maneira que ela não sinta tanta dor. É igual você aprender, por exemplo, a fazer uma cirurgia. Você consegue fazer em você? Consegue. Se você tiver bastante sangue frio, pode ser que consiga. Então, tudo depende do caso. Em casos mais graves, é sempre melhor ter um acompanhamento de uma pessoa experiente, olhando por fora. E familiares dá também para tratar. Qual o problema? O problema é a pessoa te ver como terapeuta e não como familiar. Por isso que, geralmente, psicólogo não recomenda você tratar a gente que conhece. Se eu for tratar, por exemplo, a minha irmã, ela vai me ver como irmão, não como terapeuta. E eu vou ver ela como irmã e não como terapeuta. É difícil separar esses papéis. Então pode ser que ela fale algo que eu não concorde, algo que de repente tem a ver com... às vezes um problema dela tem algo a ver com o que eu falei. Se você trata, por exemplo, supondo que você, Juliana, tem um filho, de repente ele está com algum problema de ansiedade, e você descobre que é por causa de alguma coisa que você falou para ele na infância dele. É comum a pessoa se culpar pelo aquele problema, então querer ajudar, às vezes sentir aquela... entrar na emoção do filho, tal. Então é bom você pode trabalhar quem você conhece, mas tendo em vista que pode misturar os papéis. Então você tem que conseguir separar bem esse lado de terapeuta e familiar, que não é um negócio tão fácil. Eu aconselho no começo não trabalhar com familiares, mas dá para trabalhar. Você conversando com criança, conversando com adulto, às vezes a pessoa nem percebe que você está usando uma técnica. Tem algumas que são mais disfarçadas. A gente consegue trabalhar conversando sem a pessoa perceber. Também autoridade. Por exemplo, imagina que você vai querer tratar a sua mãe. Sua mãe vai olhar para você e lembrar que passou talco na tua bunda. Ela não vai te ver como terapeuta. Ela vai te ver ainda como um bebezinho, como uma criança. Então é complicado separar os papéis. Tá? O namorado, marido... É complicado. Às vezes a pessoa não vai se soltar para botar tudo para fora com alguém que ela conhece. Bom, então é difícil criar essa credibilidade, essa autoridade. Mas dá para fazer? Dá. Mas vai te dar muito mais trabalho. Mas dá para você fazer alguma coisinha. Mais alguma dúvida, pessoal? Eita, veio uma dúvida, um negócio bem grande aqui da Paula. Ela está segurando a risada aqui que eu estou vendo. Sim, a Paula ela é monitora dos meus cursos, então ela tratou borderline, que é considerado um transtorno mais pesado, né, que fez como ela utilizou coisas da PNL, da hipnose como um tratamento complementar, deixando bem claro que quando a gente fala complementar, não é tipo, larga tudo que você faz e vem pra gente. Não, é uma forma complementar e pode trazer novos insights. Igual, por exemplo, vou dar exemplo de outras metodologias. Reiki, barras de Axis, constelações, Theta Healing.
tem trocentas metodologias terapêuticas e todas elas têm vantagens, desvantagens. Tem pessoas que vão preferir uma, pessoas vão preferir outra. Então, nenhuma é ruim, nenhuma a gente tem preferências. A minha preferência, por exemplo, é a PNL. Do Everton também. E de alguns outros alunos meus, são mais de, atualmente está quase 310 alunos, eles gostam bastante da PNL, pelos efeitos rápidos. E deixa eu ler mais o que é. Ah, sim, e muitas vezes, como a Paula falou, essa cliente dela era psicóloga. Quem geralmente trabalha com medicina, se consulta com outro médico quando quer ter uma opinião diferente. Se consulta com um psicólogo para botar para fora os problemas dela. Não se trata, justamente para conseguir ampliar essa visão. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu não ligo que eu tô meio gripado, tá? Então, tô às vezes saindo da frente aqui da câmera para cuidar aqui. Ah, o Everton. Valeu. Pergunta para vocês, como é que vocês geram autoridade? Sem ter página, nada. Sim, também falaram aqui da transferência, né? De ser difícil tratar com imparcialidade quando tem envolvimento emocional. Realmente é complicado, né? Então, por isso a gente recomenda não tratar. Mas, por exemplo, a Paula, ela tem filhas pequenas. Ela pode trabalhar uma coisinha desde que ela não se afete com isso, tá? Até mesmo quando a gente às vezes trata gente que não conhece, tem gente que leva muito problema para casa, que vê, por exemplo, um caso super pesado de abuso, de drogas, e a pessoa se sente mal, mesmo sem ter conexão emocional nenhuma, sem conhecer. Tá? Vocês geram autoridade resolvendo o problema das pessoas. Entendeu? E se o problema for profundo, a pessoa achar que não tem solução, e você chega e resolve rápido, isso dá uma autoridade. Entendeu? Então, por exemplo, se eu tô em um bar e eu consigo fazer uma cura de fobia no bar, e isso é possível, tá, gente? Dependendo da pessoa, dá pra você curar uma fobia em 30 minutos em um bar. Porra, a autoridade que você cria. Você curou uma fobia em um bar. Entendeu? Os caras vão achar que você é um mestre, entendeu? Eu tô falando da fobia porque a fobia é uma das técnicas que tem um resultado impactante, mas é simples de resolver. Tá? Por isso que eu tô falando da fobia. Você cria autoridade resolvendo os problemas. Entendeu? Como que eu criei a autoridade aqui com os estudantes? Olha esse caso que eu peguei da menina, da ansiedade. A menina fazia tratamento, tomava remédio. Questão de tempo não vai tomar mais. E ela fala que é por causa do trabalho que ela fez comigo. Né? A Paula deu outro exemplo também aí, ó, a cliente dela, que trabalhou, que tinha borderline, e aí fez 6 sessões com a Paula e já avançou o que não tinha avançado antes. Isso dá credibilidade. Entendeu? Então, credibilidade não é site bonito, não é roupa, não é isso. É você dar conta de resolver problemas das pessoas. Problemas que elas queiram resolver. Entendeu? A autoridade de qualquer guru, tá? Entre aspas, vem daí. Pegar o caso do Tony Robbins, que é o mais famoso. De onde que é a autoridade dele? Porque ele resolve o problema das pessoas. A pessoa chega num evento dele com a vida toda zoada, cagada, e sai do evento transformada. E fala, eu não tenho mais esse problema ficou lá. Entendeu? É daí que vem a autoridade dele. Uma pessoa que vai no evento dele, qual que é o raciocínio dela? Eu vou pagar caro, mas eu vou chegar lá, o cara vai me ajudar a resolver isso. Simples assim. Entendeu? Então, resolvam problemas complexos e mais profundos, que isso vai dar uma autoridade. E tem certos problemas que são profundos e parecem difíceis e não são tão difíceis de resolver, se você souber a técnica correta. Para resumir, tá, o conteúdo da live é o seguinte: os terapeutas e coaches geralmente não vendem porque as pessoas não conseguem entender porque que eles são, como que eles podem ser relevantes na vida delas. E elas não conseguem entender como vocês podem ser relevantes na vida delas, porque elas não entendem o que você faz. E elas não entendem ou porque você não sabe o que dizer para elas, ou porque você não tem a coragem de bater no peito e falar, vem aqui que eu vou te ajudar a resolver isso. Entendeu?
E a maioria não tem essa coragem porque não foi ensinado como fazer. Né? Aprendeu lá técnica de produtividade, tudo isso é importante, tá? Não estou falando que não é. Mas eu estou falando que, por exemplo, o caso da menina da OAB, tabelinha de produtividade não ia resolver o problema dela, porque era uma questão mais emocional. E a maioria dos problemas, gente, é mais embaixo o buraco. Entendeu? E você, se você quiser ganhar bem, quiser ter clientes, você vai ter que ter coragem de falar, vem aqui que eu ajudo você a resolver. E a pessoa vai te contratar e aquele problema vai ser resolvido. É simples assim. E isso não é tão difícil como parece. Tá? Em muitos casos, não é tão difícil. É só questão de técnica. Se souber a técnica correta, funciona. Beleza? Quinta-feira, o Gibim vai dar um webinário explicando como tratar casos clínicos. Tá? Porque uma coisa que eu quero que vocês entendam é coach, pessoas que trabalham com hipnose, eles podem trabalhar casos clínicos, sim. Tem limitações, né? Obviamente, jurídicas, de leis e éticas, mas vocês podem tratar casos clínicos. Ele vai dar um webinário mostrando como fazer isso, tá? De forma ética, dentro da lei, e como gerar esse tipo de resultado nos clientes. Para vocês. E depois ele vai abrir vagas para o curso dele, que é focado em ajudar pessoas em casos clínicos, tratar casos clínicos. Sim, deixando bem claro que eu vou apresentar toda a legislação que está por trás. E para tirar todas as dúvidas e mostrar exatamente o que tem na lei, o que pode, o que não pode e os limites de cada um. Tá bom? E porque não assim, tem tipo invasão, tá invadindo a área de tal coisa. Não, eu vou deixar bem claro até onde pode ir. E isso, gente, ajuda a gente, tá? Você viu o exemplo da Paula aí, que ela comentou do borderline. Você muda vidas, tá? Em questão de tempo, dependendo do caso. Cada caso é um caso. Mas você muda vidas. Eu mudei a vida da menina que me contratou. Eu mudei a vida dela. Assim que o psiquiatra terminar de diminuir a dose do medicamento dela, ela vai dizer goodbye para ele. Entendeu? E quando ela faz uma prova, ela não tem mais as pernas. Eu tenho gente que eu curei gagueira. A pessoa era gaga e não é mais. Em uma sessão. Sem falar os trocentos casos de fobias que eu consegui resolver. Tá? Então, ó, existe técnicas que, assim, vocês podem usar como terapeutas, como coach. Tá tudo bem vocês usar. E essas técnicas mudam vidas e ajudam pessoas, tá? Transforma mesmo. E assim, bobo quem não aprende. Porque, tipo assim, ó, se eu tiver numa mesa de bar com um coach de algumas escolas aí, eu consigo pegar o cliente deles. Eu consigo. Porque enquanto o coach vir com essa conversa de, eu vou te ajudar a parar de procrastinar, eu já vou chegar e vou falar, eu consigo te ajudar com essa ansiedade aí. Tal caso que eu peguei, tinha ansiedade, tomava remédio, não toma mais. Tal caso que eu peguei, tinha gagueira, não tem mais. Eu consigo, sabe? Eu falo, eu consigo fazer um trabalho muito bom com você. Em tanto tempo. Isso vai impressionar mais a pessoa do que o coleguinha que está falando de produtividade e de missão de vida. Porque eu estou falando que eu consigo ajudar a pessoa a lidar com dores que estão machucando de verdade. Profundas. Eu estou falando com ela. Vem aqui que eu consigo te ajudar com isso. É exatamente o que o Tony Robbins faz e o que vários desses gurus, entre aspas, fazem. O que diferencia eles de vocês são duas coisas. Eles sabem algumas técnicas e eles praticaram muito. Então, eles dominam muito bem. Só isso. Todo mundo come e faz cocô que nem a gente. Beleza, então? Então, fiquem no grupo. Talvez a gente faça mais lives aí, com mais conteúdos para vocês, relacionados a vendas.
Mas a tendência agora é que o Gibim comece a assumir mais o bastão, tá? Porque a minha parte é mais comunicação e vendas, e ele vai focar mais nessa questão de tratar casos clínicos com eficiência e Deixando ética. claro que a PNL também trata de comunicação, Sim. desde a parte linguística, verbal, não verbal, tudo isso a gente vai dar uma passada também, tá? Então fiquem tranquilos que pode ser utilizado para vendas também, linguagem hipnótica, tudo isso a gente vai dar uma pincelada, pelo menos, pra vocês terem uma noção. Isso tem no curso também, né? Tem, mas vou Essa dar parte voltada. uma pincelada para a galera entender algumas coisas até que a gente usou no texto que mandaram eles para cá. Uhum. Ó, avisando por que eles vieram para cá. Vamos ensinar o que eles viram naquele texto. O que provocou eles. O que provocou vocês estarem aqui com a gente, hein? Naquele texto. Beleza. Alguém gostaria de dar um feedback pra gente? O que achou da live? Se gostou, se não gostou? Se ajudou? Se achou uma porcaria? Dá um feedback aí. Como que sacada que vocês estão levando dessa live? Se alguém quiser falar, é só levantar a mão que eu abro aqui o microfone. Tá? Uhum. Pode falar, Emerson. Caramba, velho. Assim, eu achei que foi muito importante, até mesmo porque quando eu me apresentei lá, esse cara aí me passou uma vergonha, bicho. Porque, de fato, a forma como você fala de você, aquilo que você faz, não é aquilo que você é. Então, naquela hora eu coloquei tudo que eu já estudei, né? Aquilo que eu já... Mas, de fato, para vender, que lá não vai servir de nada. Uhum. Então, e o que você faz pela pessoa? Aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Ó. Então, eu montei aqui um mapa mental para estudar melhor sobre isso e, através disso, começar a atuar com a minha missão, de fato. Obrigado. Bem, obrigado. Então, tudo bem. Mais alguém gostaria de comentar? Mais ninguém? Vocês estão tímidos assim? Se alguém quiser falar, é só avisar que eu ergo a mãozinha. Ergui a mãozinha que eu... Se tiver dúvida também, pode perguntar. Bom, pessoal, então, se não tem dúvida, a gente vai encerrar por hoje. Lembrando que vai ter vários conteúdos ainda de graça aí no grupo. Aproveite aí, vai ter mais live, vai ter mais conteúdo de texto, tudo isso para ajudar vocês a conhecerem uma visão um pouco diferente de terapia e aprender a se divulgar e ter mais confiança para atender. E lembrando que a coragem que vocês têm de garantir certos resultados é o que faz a pessoa te contratar. Então, tipo assim, se eu tiver em um bar com outros terapeutas, dependendo do nível deles, eu pego o cliente deles. Entendeu? Porque eu vou bater no peito e eu vou falar, vem aqui que eu consigo te ajudar a aliviar isso. E eu não vou ter medo, dependendo do caso, eu não vou ter medo de pegar caso que parece difícil, tá? Fobia, eu não vou ter medo. Eu vou falar, pode vir que eu resolvo isso aí. Tá? E vocês podem fazer isso também, tá, gente? Vocês podem tratar. É isso mesmo, Antônio. É a coragem de mostrar que dá conta. Agora, assim, é aquilo, né? Muitas pessoas não têm a coragem porque elas não sabem como fazer. Entendeu qual que é o ponto? E aí a proposta aí uma das, né, propostas do Felipe Gibim ele vai mostrar para você como fazer. Como pegar caso que parece que é rabo de foguete, na verdade não é tanto assim. Entendeu? Para que você dê conta de resolver esses casos. Entendeu? Caso clínico. Né? A Paula trabalhou com TDAH, eu trabalhei com transtorno de ansiedade, trabalhei com fobia, trabalhei com gagueira. Tipo assim, você vai conseguir lidar com casos desse tipo. Entendeu? E é isso que vai fazer com que você consiga cobrar bem.
cobrar um preço elevado. Porque você está resolvendo um problema, o buraco é mais embaixo. Mas se você tiver uma técnica, não é tão difícil assim de resolver. Você não vai ficar 3 anos com a pessoa, por exemplo. Sacou a ideia? Entendeu? É isso. Tem que ter a coragem de garantir resultado. E quando você gera esse tipo de resultado, você impressiona as pessoas vão querer te contratar. Aí, ó, já uma outra sacada. Você já não vai ter que vender. Porque as pessoas vão querer comprar de você. Então, por exemplo, eu não pago anúncio no Facebook. Porque as pessoas já vêm atrás de mim já. Elas querem comprar de mim, porque elas já sabem o tipo de resultado que eu gero. Sacou? E aí vocês vão aprender a gerar esse tipo de resultado também. Certo? Aí, a Paula já pegou depressão, borderline, TDAH, libido. Tá? Dá para vocês pegarem esses casos, gente. Se vocês souberem as técnicas corretas, vocês podem pegar esse caso. Tem um monte de gente precisando da ajuda de vocês. Então, vamos ajudar esse pessoal. Tá? Mas, assim, o jogo agora é jogo de gente grande. Beleza? Dá para fazer. Tranquilo. É isso. Quer comentar algo mais, Jimmy? Antes de dar goodbye pro pessoal? Então, primeiro, agradecer a vocês, né, pela presença. Bom, o que escreveram aqui? Como lidar com chefes difíceis. Vai ser interessante esse artigo aí. É uma proposta, ó. Muito bem. Perfeito. E, bom, pessoal, agradecer vocês aí pela presença. O Richard também comentou aí no chat como o curso ajudou ele a sentir mais confiança para atender alguns casos. E gostaria de agradecer a presença de vocês e aproveitarem que a gente vai entregar ainda muito mais coisas. Isso aqui é só o primeiro conteúdo que vocês vão ter acesso. Beleza? Isso. Então, pessoal, vejo vocês lá no grupo. E só uma última coisa. O VMS e o Evandro ganharam uma ligação minha de mentoria, de presente. Pois, beleza? Você, pela participação, pela coragem. Quem tem coragem ganha. Então, me manda uma mensagem no privado, a gente vai agendar um horário amanhã ou quinta. Eu vou ligar para vocês, pelo WhatsApp por câmera, e eu vou ajudar vocês a resolver algum problema em meia hora. Vocês vão sentir na pele como é que funciona esse bagulho. Pela coragem. Beleza, então? Perfeito. Obrigado, pessoal. Até a próxima. A gente se vê já no grupo. Isso aí. Valeu. Tchau, gente. Obrigado aí. Até mais, gente. Valeu. Tchau.